Fala pessoal, tudo bem? Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor, então dirás para as montanhas: mova-se, mova-se. Brincadeiras à parte, mas é que eu lembrei desse hino. Nós vamos falar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus falou sobre o grão de mostarda em 3 versículos na Bíblia. Interessante, e eu não vou tentar entender o porquê que ele falou do grão de mostarda, mas na verdade o que ele quis trazer com isso. Nas 3 passagens que ele falou, a primeira ele falou sobre o reino dos céus. E comparou o reino dos céus a um grão de mostarda, que sendo semeado, cresce e se torna grande, enorme como o reino que hoje é. A segunda passagem, ele fala sobre o grão de mostarda em relação à sua fé. A partir daí nós vamos começar a discutir sobre esses textos. E aí o primeiro texto está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, né? Para quem não sabe, encontra-se no Novo Testamento. Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você vai pegar a sua Bíblia, pode utilizar o índice, não tem problema, tá? Pode utilizar o índice aqui, ó. Vem aqui no índice, dá uma olhadinha, vai estar aqui o Evangelho de Mateus. Você corre lá no Evangelho de Mateus, vai lá no capítulo 17 e no versículo, deixa eu ver aqui, de número 20, tá? Antes, vamos voltar um pouquinho para a gente conseguir entender o contexto quando Jesus fala pela segunda vez sobre o grão de mostarda relacionado à fé. Ele fala assim: quando chegaram onde estava uma multidão, um homem se aproximou de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aí. E aí você vê que Jesus está fazendo uma comparação da dimensão e do tamanho da fé dos seus discípulos, que não tiveram a fé suficiente para expulsar aquele demônio. Se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, teria feito isso. E Jesus repreende a eles. Quero fazer aqui uma observação sobre o versículo de número 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Observem que Jesus está falando sobre fé. Ele não está falando sobre a obra, não está falando sobre a ação. Ele não está dizendo que se vocês tivessem jejuado, se vocês tivessem orado, o demônio teria saído. Não é essa a relação que Jesus está fazendo. Inclusive, este versículo não está escrito em todas as cópias originais. Então, em muitas outras cópias, esse versículo, inclusive na sua Bíblia, pode encontrar-se entre parênteses. Então, se ele se encontra entre parênteses, você já sabe que é um tipo de versículo que não estava em todas as cópias originais. Então, tinha em algumas cópias esse versículo, em outras cópias não tinha. Então, quando foi feito o resumo de todas as cópias, né, dos escritos, esse versículo foi inserido, porque em muitas cópias tinham e outras cópias não tinham, e em algumas Bíblias colocam-se entre parênteses. Mas, na verdade, o que a gente pode talvez entender de maneira errada aqui é que o jejum e a oração é que vai expulsar o demônio. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: a fé é pequena. Se jejuasse,
e orasse, aumentaria a sua fé, e por intermédio da fé, você expulsaria os demônios. Até aí, beleza? Então a gente entendeu aqui esse versículo. Mas na verdade eu abri esse vídeo para falar da segunda menção do grão de mostarda que Jesus faz. Essa aqui é poderosa em tudo, porque ela diz que há poder naquele que tem fé. Então a gente precisa exercer e exercitar a nossa fé. Mas vamos falar do segundo, que esse aí, minha gente, é duro de entender, mas a gente vai conseguir entender juntos, amém? Vamos lá. Outra coisa, se você é novato aqui no canal, se inscreve no canal, apoia o canal, divulgando, compartilhando. Se você acredita que esse conteúdo vai edificar a vida de alguém, vai ajudar o entendimento de alguém, compartilha. Isso aí é propagar o reino de Deus, amém? Vamos lá para o segundo versículo. O segundo versículo encontra-se no Evangelho segundo Lucas, também no Novo Testamento. Aí você pode dar uma folheada aí, dá um pause no vídeo, vai lá, procura na sua Bíblia e identifica aí o Evangelho segundo Lucas, tá bom? Capítulo de número 17. E agora preste atenção nesse ensinamento de Jesus para os nossos dias, como é importante agora. Lucas 17, a partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem ele acontece. Seria melhor que ele fosse lançado no mar, como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Eles entenderam que era muito difícil isso. Perdoar 7 vezes uma pessoa que se arrependeu naquele dia, aquela pessoa voltou para pedir perdão e ele disse: está perdoado. E se voltar mais uma vez, mais 7 vezes, está perdoado de novo. E aí os discípulos falaram: Senhor, no versículo 8, os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E agora Jesus responde. E ele respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoeira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Aí agora que Jesus entra com a pancada, viu? Presta atenção. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepara-te o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiveram feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E aí agora que você entende. Os apóstolos pediram fé para Jesus, para que pudesse perdoar aqueles que estavam ali cometendo erros contra eles diariamente, 7 vezes ao dia. Aí Jesus diz: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam falar para essa amoeira: planta-te, sai daqui, planta, arranca-te e planta-te no meio do mar. Quanto mais para perdoar alguém. E aí ele traz uma parábola, falando: olha, qual é aquele senhor que tem um servo que está lá cuidando do campo? Quando esse servo vier do cuidado do campo, o senhor vai falar assim: olha, seu servo, sente-se à mesa, venha comer, porque eu preparei a comida para você. E Jesus está dizendo: não vai ser desse jeito não, vai ser ao contrário. O servo vai estar lá no campo, preparando a terra. Quando ele chegar, o senhor vai dizer para ele assim: olha, bota o meu jantar agora. E ele vai botar o jantar. E depois, quando terminar de botar o jantar para o senhor vai dizer assim:
muito bem, fizesses apenas aquilo que era a tua obrigação. Então Jesus está dizendo o seguinte, meu amado, preste atenção no que ele está dizendo. Você provavelmente já compreendeu, mas ele está dizendo o seguinte, que não é necessário a fé para se perdoar ninguém. É um esforço. Você precisa se esforçar. O Senhor está dizendo que você é o servo que está no campo arando a terra e está fazendo nada mais do que a obrigação para a qual você foi chamado. Então você que é servo de Cristo, que quer servir ao Senhor, deve perdoar aos seus ofensores, assim como ele perdoou, né? Então você precisa perdoar, precisa se esforçar, porque ele fala no final ainda, assim também vós, quando tiverem feito, versículo de número 10, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É dever meu, é dever seu, exercer o perdão. Para a fé nós precisamos, para mover montanhas, para expulsar demônios, para curar enfermos, mas para perdoar, nós somos obrigados a fazer, nós somos determinados por Cristo a fazer e lançar perdão. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração e que a partir de então você entenda, como servo do Senhor, você deve exercer o perdão e abençoar as vidas. Um forte abraço, tamo junto.